Olá, seja muito bem-vindo. Aqui nós vamos falar sobre a introdução às Core Tools. O que são essas ferramentas, para que elas servem, ou toda a estratégia que elas são utilizadas. Muitas dessas ferramentas utilizadas, desenvolvidas, elas não são somente aplicadas ao setor automotivo como um todo ou ao setor aeroespacial. Elas são ferramentas que, de algum modo, já foi desenvolvida em outros ramos, outros setores econômicos. E aí elas foram sendo unificadas, foram sendo trabalhadas, unidos os pensamentos, as estratégias de utilização, uma em cada ponto, e foram colocadas e dando uma maior ênfase para o setor automotivo e o setor aeroespacial. Então essas ferramentas como um todo, se nós verificarmos a estrutura delas, o que nós temos hoje? Nós temos uma ideia de ferramentas que são conhecidas como Core Tools, as ferramentas da qualidade automotiva, ou também as Blue Books ou 5-Pack. E essa estrutura, todas elas aqui, o que nós temos? Elas são aspectos-chave de qualquer sistema de gestão da qualidade automotivo. Então elas estão alinhadas à especificação, tanto justamente da parte técnica, quanto da parte de material, que são essencial para que nós consigamos, ao longo do nosso processo, ao longo do nosso projeto de desenvolvimento do produto, assegurar que os requisitos do cliente, aqueles levantados no início da nossa estratégia produtiva, eles serão atendidos. E também que é a prevenção estabelecida e a variação também conduzida. Agora, essas ferramentas, elas são citadas numa outra normativa, que é aquela específica para o setor automotivo, a IATF 16949, com o nome desses manuais de referência. Então, o que nós temos aqui para abordar, para falar um pouquinho? Nós precisamos compreender que nesse ambiente, nessa estratégia do setor automotivo como um todo competitivo, um todo alinhado, muitos concorrentes, as empresas elas justamente são desafiadas a fazer, a trabalhar, a propor reduções de custo como um todo. E o que nós temos aqui? Pelo menos 3 objetivos, ou seja, o primeiro deles, que nós precisamos pensar em fornecer produtos de alta qualidade que atendam ou até que excedam as expectativas do cliente. Um segundo ponto, como objetivo, nós precisamos produzir um volume sustentável, que a nossa empresa ela tenha uma rentabilidade para os acionistas, para todas aquelas pessoas que investem no nosso setor. E um terceiro ponto, um objetivo simultâneo aqui, que seja entregue dentro do nosso prazo. Agora, para nós pensarmos essas ferramentas, esses 3 objetivos aqui, o padrão IATF do sistema de gestão da qualidade, ele evolui, ele trabalha, ele vai sendo modificado, pensado outras formas, para justamente fornecer orientação às empresas de produção automotiva e de peças de reposição. Só que agora, quando nós pensamos essa estrutura adequadamente, essas ferramentas da qualidade automotiva, elas são os métodos e as técnicas de valor agregado que possibilitam, por exemplo, que uma empresa atinja esses 3 objetivos. Mas quais são essas ferramentas como um todo? Se nós pudermos detalhar cada uma delas, pelo menos ter uma introdução, uma visão geral sobre elas, o que nós vamos ter aqui? A primeira nossa é o APQP. E o que é o APQP como um todo? Ele é um método justamente estruturado, desenvolvido para ser, por lógico, essa metodologia organizada para estabelecer as etapas necessárias para garantir que um produto satisfaça os requisitos, as necessidades previamente estabelecidas pelo cliente. E a meta justamente do APQP é facilitar a comunicação com todos os envolvidos para assegurar que todas as etapas do desenvolvimento do produto e do processo necessárias, elas sejam contempladas dentro do prazo e estabelecer controles justamente para assegurar a qualidade dessas peças. E também o APQP ele é dividido em 5 fases. Então, a primeira, com definição e planejamento do programa, desenvolvimento do projeto do produto, desenvolvimento e projeto do processo também. O próximo, a fase, a validação do produto e processo. E, por fim, a última fase, avaliação e melhoria contínua. Além disso,
ele tem algumas atividades principais, que é planejar, projetar, desenvolver, validar e produzir. E ele trabalha com uma estrutura de 7 elementos principais. Qual é a organização? Quando se fala em método estruturado, qual é a finalidade, a organização, as etapas? Aqui nós temos o contexto de organização, desde a parte de conceito, ou seja, nós precisamos pensar qual é o conceito, qual é o elemento de formação, qual é o elemento de captar essas partes técnicas oriundas do cliente para nós dialogarmos aqui na nossa estrutura de conceito do produto. Então nós passamos pelo conceito, nós passamos pela fase de aprovação desse nosso programa, nós passamos pela fase de protótipo, depois para a fase de piloto e por último o lançamento desse nosso produto, sempre avaliando que nós temos o produto, nós temos que também trabalhar o processo produtivo como um todo. Finalizado esse nosso ponto do APQP, o que nós temos? Qual é o próximo passo? É nós entendermos que o APQP, pelo manual da segunda edição, nós temos todas essas etapas, desde os requisitos, os princípios, as 5 fases e a metodologia de plano de controle. Pois bem, finalizado esse bloco, o próximo item é o PPAP, que é o processo de aprovação de peças de produção. O que é esse PPAP? Ele é executado por fornecedores antes da produção para assegurar a sua prontidão, para assegurar o seu tempo, o seu ritmo de entrega adequado e para determinar justamente que todos os requisitos de especificação do cliente eles foram compreendidos corretamente, eles foram adequados corretamente ao longo do nosso projeto, ao longo da nossa estratégia de levantamento de necessidades. Muitas vezes utilizando outras ferramentas, um exemplo clássico é utilizarmos, por exemplo, um desdobramento de matriz de QFD para entendermos as necessidades, os desejos e isso sendo traduzido para requisitos, para especificações de projeto. Agora, além disso, o propósito da ferramenta, do PPAP em si, é determinar se todos os registros de projeto de engenharia e os requisitos de especificação do nosso cliente, eles estejam entendidos pela nossa organização, pelos tiers, pelos fornecedores, os sistemistas como um todo. E se o processo de manufatura ele tem um potencial para produzir produtos que satisfaçam de forma consistente essas exigências durante um lote de produção real e uma taxa estipulada, justamente para nós organizarmos e nós pensarmos essa nossa estratégia. Então, o PPAP como um todo, pela quarta edição do manual, ele tem desde o levantamento dos requisitos específicos automotivos e todas as suas 6 seções. Agora, finalizado ele, o que nós verificamos? O próximo item a verificar é o que se chama de manual de FEMEA ou análise de modo e efeitos da falha. Se nós pensamos o produto, se nós pensamos o processo, se nós pensamos todas as questões do processo de aprovação de peças de produção, que é o nosso PPAP, nós podemos imaginar que nós temos falhas, tanto no produto quanto no processo. E o FEMEA, ele vem justamente para ser uma estratégia, um método que ele é conduzido para analisar os modos de falha potencial ao longo tanto das fases de projeto quanto da fase de processo, na parte de organização das etapas produtivas, justamente de forma a antecipar problemas, antecipar severidades, antecipar efeitos de falha que se tenham, para nós termos considerações e abordagem ao longo de todo o processo de desenvolvimento. Além disso, o FEMEA ele trabalha com vários aspectos de importância, por exemplo, identificação dessas falhas potenciais, a parte de efeitos, a parte de causas potenciais e principalmente desenvolvido com a nova estratégia,
que é a organização por etapas. Ou seja, o que é essa organização por etapas? Nós precisamos entender desde a análise da estrutura, da função, da falha, dos riscos e propor a otimização desse nosso produto e também do nosso processo como um todo. Agora, nós temos a ideia de primeira edição. Até 2019 nós tínhamos uma quarta edição do manual do FEMEA e a partir de junho de 2019 nós tivemos uma unificação do manual de VDA e do manual da AIAG, que nós trabalhamos unidos, nós trabalhamos unificados os dois manuais e criamos a primeira edição dessa nova estrutura, desses novos dois modelos de falha. E o que nós temos nesse manual? Nós temos os requisitos, nós temos a introdução, as principais mudanças, o objetivo do FEMEA e a estrutura de 7 passos. E também a parte dos apêndices, a parte de analisar os riscos, os sistemas, de analisar também a parte técnica e inclusive as alternativas para o que se chama do FEMEA suplementar, que é o monitoramento e resposta do sistema. Agora, finalizado o nosso FEMEA, nós temos também o próximo ponto, que é o MSA, que é a análise dos sistemas de medição. Se nós pensamos o produto, se nós pensamos as falhas, nós devemos pensar na estratégia de medir todos esses nossos elementos do sistema como um todo. Então o MSA, ele é uma ferramenta, ele é um método experimental, justamente que avalia o processo de medição como um todo para assegurar a integridade dos dados usados na análise e também para compreender essas implicações de eventuais erros de medição, justamente na parte de decisões feitas sobre um produto ou sobre o processo. Então, muito bem casado um FEMEA com um MSA. E essa análise, ela contempla todos os elementos, ou seja, um padrão, uma peça, um instrumento, uma pessoa, procedimento e também o ambiente. Veja que essa estratégia do MSA é justamente para nós termos essa avaliação de todas essas fontes de variação em um processo de medição. Bom, fechado esse ponto de MSA, essa estrutura, nós precisamos pensar que o MSA, organizado na quarta edição, ele tem os seus requisitos específicos para esse setor automotivo, dividido em 4 seções e também a última parte, que são os apêndices. Finalizado o análise do sistema de medição, nós vamos para o último ponto, que é o controle estatístico de processo. Ou seja, o que é o CEP? Ele é uma ferramenta desenvolvida aqui em 1924 e muito difundida na década de 60 pelo Deming, utilizando o ciclo muito conhecido na área de gestão, que é o PDCA, o ciclo PDCA. E o CEP, ele é um método preventivo justamente utilizado para comparar continuamente os resultados de um processo com um padrão previamente organizado. Ou seja, nós podemos entender o CEP como uma ferramenta utilizada para reduzir a variação do processo, para monitorar o desempenho das características do processo e também aplicar os métodos estatísticos aqui como parte de uma estratégia para a prevenção de defeitos, melhoria da qualidade de produtos e serviços, e incluindo a parte de redução de custos. Além disso, o CEP ele trabalha para padronizar, para estabilizar todo esse nosso processo. E veja você, todas essas ferramentas aqui que nós abordamos, que nós trabalhamos, elas servem para maximizar esse benefício das ferramentas da qualidade automotiva, justamente colocando uma estratégia de mudança no SGQ, numa parte de reativo baseado na detecção, para um sistema de gestão da qualidade automotivo preventivo, focado na melhoria contínua e na redução da variação, na redução do desperdício, pensando sempre naqueles 3 objetivos previamente mencionados.
E aí veja você aqui toda essa nossa estrutura, se todas essas ferramentas aqui colocadas, as Core Tools, elas foram compreendidas, elas foram organizadas, planejadas e executadas cuidadosamente pela empresa, nós podemos ter uma redução dessa variação, nós podemos ter um melhor entendimento dos requisitos do cliente, sendo atendidos esses requisitos com facilidade, além de uma enorme redução de custos. E aí fica a pergunta, você já utiliza essas Core Tools, você já conhecia elas, como que sua empresa aborda essa estrutura de utilização dessas ferramentas aqui como um todo? E aí fica, ao final, ficam meus contatos para que você busque aqui maiores informações, vamos dialogar para que você tenha o melhor resultado utilizando essas ferramentas. Meu abraço e até mais.